Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao curso de Lógica de Programação para Leigos. Eu sou o professor Fábio Moraes e hoje nós estamos na aula de número 8, onde nós vamos aprender sobre switch case. Então, bora lá. Mas primeiramente, o que é o switch case? Switch case a gente vai aprender muito mais na prática do que na teoria, tá? Eu até tentei dar algum exemplo da vida real para ilustrar o que é o switch case, mas ele é um irmão do if else basicamente, tá? Então, vamos recapitular a aula passada. Na aula passada, a gente aprendeu sobre if else, que é uma estrutura de controle. Ou seja, com ela eu consigo controlar o fluxo do meu código. Eu consigo controlar a linha do tempo do meu código. Se eu quero que o meu código vá pelo caminho A ou pelo caminho B, dependendo se certas condições forem atingidas. Então, se uma certa condição for atingida, eu executo o trecho de código que eu quero, e se não, o meu código segue, ou eu posso fazer outra coisa também. Eu posso dizer se uma certa condição for atingida, um trecho de código vai ser executado, e se não for atingida, um outro trecho de código vai ser executado. E depois o código segue. Tá? Então, essa estrutura de controle ela é muito importante, é um dos fundamentos da programação. Porém, ela existe também de maneira mais simplificada. E a maneira mais simplificada dela é justamente o switch case, tá? Ele é uma estrutura mais limitada, um pouco mais simples. E qual que é o ponto positivo disso? O ponto positivo, o primeiro, é que é uma estrutura mais simples de se ler, de se implementar. É uma estrutura que gera poucas dúvidas, poucos bugs, porque é uma estrutura bem simples e bem limitada. Então, para casos muito simples, como que eu vou dar exemplos aqui, não se preocupe, essa aula tem um, dois, três exercícios diferentes para nós entendermos o switch case. Então, em casos mais simples, é muito bom implementar o switch case, porque ele é fácil de ler, fácil de dar manutenção, fácil de encontrar bug. Agora, o if, por ser um pouco mais complexo, ele abrange mais casos. Ou seja, se eu tenho que tomar alguma decisão no meu código, eu posso tomar essa decisão com if else, certo? Então, qualquer decisão eu posso tomar com if else, e o switch case, desculpa, qualquer decisão que eu queira tomar no meu código, eu posso tomar com o if else. Mas nem toda decisão que eu quero tomar no meu código, eu posso tomar com o switch case. Ele é um pouco mais limitado, então ele cobre menos casos possíveis, tá? Então qualquer decisão que eu for fazer em switch case, eu posso implementar em if else, mas nem todo if else pode virar um switch case. Beleza? Então, bora pra prática? Acho que é isso. Vamos lá então. Na verdade, é só uma coisa. Caso não tenha ficado muito claro na aula passada, pessoal, if é literalmente se em inglês, tá? Então, por isso que ele é uma estrutura de condição, até porque fica bem simples de se perceber para que serve essa palavra no código. E o else, nesse caso aqui, o Google Tradutor está traduzindo como outro, mas a tradução mais correta seria se não se, tá? Então, é só para deixar mais claro na aula passada. Então agora vamos acessar o nosso GitHub, acessar o nosso repositório e ir até o nosso repositório de curso de lógica de programação. Importante, vou passar mais uma dica aqui para vocês, tá, pessoal? Esse aqui é o nosso code space, onde a gente vem trabalhando. A gente já sabe que esse code space é efêmero, eu posso apagar e criar ele a hora que eu quiser, não tem muito problema, certo? Mas além de abrir no navegador, eu posso ter outras opções. Por exemplo, eu posso abrir no Visual Studio Code. O que é o Visual Studio Code? Isso aqui. Visual, está até aqui. O Visual Studio Code é esse programinha em azul. Tem um que é roxo, tá? Que é o Visual Studio. Pessoal, esse programa em roxo aqui não é o Visual Studio Code. O Code é esse azulzinho, tá? Esse aqui ele é bem mais pesado, muito mais completo também, muito mais robusto, mas ele é mais pesado, tá? Então, você também consegue trabalhar em Java com ele, mas ele é mais pesado. Esse aqui, o azulzinho, ele é mais leve, tá? Então ele roda em qualquer máquina praticamente, você não precisa de uma máquina tão parruda para rodar o VS Code, Visual Studio Code, tá?
Beleza. Normalmente o pessoal, para diferenciar, já que eles têm nomes bem parecidos, chama esse de VS Code e esse aqui de Visual Studio, tá? Para diferenciar. Então, sempre que você ouvir VS Code é o azul, Visual Studio é o roxinho, beleza? E Visual Studio é esse programa aqui. Cadê? Visual Studio Code. O VS Code é esse programa aqui, em que você consegue. Acho que ele tá tentando. Pera aí. Desculpa, ele tava abrindo uma pasta que eu não queria, na verdade. Deixa eu abrir de novo em outra pasta. Ah, tá. Eu acho que ele já sei qual pasta ele vai tentar abrir, mas beleza. Open folder. Ele tá dando spoiler já do que eu queria fazer, na verdade. Tá. Mas basicamente o Visual Studio é esse programa aqui. E esse programa, rodando localmente na sua máquina, é ele, por exemplo, que vai fazer os autocompletes, tá? Escrever código pra gente. É ele que vai deixar as cores, o texto do código coloridinho, tá? Então, ele aqui na sua máquina, ele vai fazer toda essa parte. Mas o código mesmo, ele vai rodar na nuvem ainda. Por quê? Porque a gente ainda está usando o CodeSpace, tá? Então qualquer código que a gente for rodar, ele ainda vai rodar na nuvem, não vai rodar no nosso computador. O que o nosso computador vai processar aqui é toda essa parte inteligente de, por exemplo, sei lá, ter uma class Java de deixar as cores, por exemplo, aqui coloridinhas, tá bom? É isso que o nosso computador vai processar. Mas além disso, além de abrir no navegador, abrindo o VS Code, pera aí, se você quiser rodar, nesse caso aqui, acho que você não precisa de Java instalado na sua máquina, tá? Você não precisa do Java instalado na sua máquina. Por quê? Porque justamente o código vai rodar de forma remota. Então, eu acho que ainda assim, nesse caso, você não precisa instalar Java na sua máquina, o que é uma coisa muito boa, não é mesmo? Porque instalar Java nem sempre é fácil para quem está iniciando. Mas além de você poder instalar, abrir no seu navegador, abrir no Visual Studio Code e abrir, você também pode abrir no JetBrains. O que seria o JetBrains? Seria isso aqui, IntelliJ. O IntelliJ, ele é outra uma outra plataforma para edição de código. Eu gosto bastante dela, tá? E na verdade a maioria dos programadores preferem ela quando se trata de Java, tá? Eu realmente acho que quando você quer trabalhar com Java, você tem que usar o IntelliJ, porque ele é o melhor editor de código para Java, tá? E para Kotlin também, que é outra linguagem. Então você também pode abrir esse mesmo projeto no IntelliJ, caso você tenha instalado na sua máquina. Eu só não tenho certeza que se você tem que ter a versão paga, tá? Esse IntelliJ, ele tem uma versão de comunidade, que é gratuita, e uma versão mais avançada que é paga. Eu não sei se para abrir o CodeSpaces no seu IntelliJ, você vai precisar da versão paga. Eu não tenho essa informação. E você também pode abrir no Jupyter Lab, que eu não faço a mínima ideia do que é, tá? Sendo bem sincero, mas deve ser mais alguma ferramenta. Se ela é gratuita, se ela é paga, eu não sei. Tá bom? Então são essas diversas opções. E eu gostaria de trabalhar nessa aula dentro do VS Code. Por quê? Porque, como vocês viram aí nas últimas aulas, de vez em quando ele tá dando alguns bugs. E eu queria ver se rodando no VS Code na minha máquina resolve um pouco, né? Porque tira um pouco do peso do navegador. Então eu vou tirar isso aqui. Stop Current Code Space. Isso aqui era outro projeto que eu estava trabalhando, outro repositório. E vamos abrir aqui o... Beleza, então abrimos aqui. Lembrando que, por mais que esteja no meu computador, é a mesma coisa de eu estar rodando na nuvem, tá? Só o VS Code que está no meu computador, é só isso que eu preciso ter instalado na minha máquina. Isso aqui foi o finalzinho da aula passada, onde a gente tratou dos exemplos na vida real, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos arrumar essa parte também antes de começar a trabalhar com o switch case. Quanto tempo de aula? 10 minutos, tudo bem. Vamos arrumar aqui, vamos criar mais um arquivo, new file. If, na verdade nesse caso aqui vai se chamar or. Booleano or.java, que é mais um aqui. E aqui dentro eu vou colocar
todo esse nosso código. É só clicar Ctrl X e aqui é Ctrl V. Certo? Só vamos ter que... É isso aqui mesmo? Falta mais alguma coisa? Não, era pra ser isso aqui mesmo, beleza? Qual que é o erro? Onde é que ele tá reclamando? Ah, tá, que eu não... Desculpa, pessoal. É MIN e agora sim Ctrl V. Né? Tem que criar a estrutura main também, porque senão o código não roda. Beleza? E aqui, vamos descomentar essa parte, porque não precisa mais ficar comentada. Certo? E só vamos mudar aqui, vamos renomear esse arquivo para booleano end. Ok, essa aqui é uma extensão que já vem junto com o nosso CodeSpace, e ele, no caso, ele nos ajuda a refatorar código. Ou seja, ele vai renomear aqui o nome da classe para já bater com o nome do arquivo. Beleza? Então vamos comentar isso aqui, que são as mudanças que a gente fez, que eu fiz no caso depois da aula. Nesse caso vai ser explicação melhorada do operador OR. Ok, então vamos comitar. Ok. E pode dar push. Vamos ver se já refletiu aqui. Ainda não refletiu. Por que que não refletiu? Push. Acho que agora foi. Vamos recarregar. Beleza. E cara, estamos criando bastante arquivo. Talvez a gente tenha que trabalhar ainda mais essa questão de organização aqui. Isso aqui tá meio feio. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos instalar mais uma extensão. Cadê? Na verdade eu queria essa extensão aqui. Vamos instalar ela no CodeSpace. Beleza, já está instalada e já deve estar funcionando. Agora isso aqui fica mais visível, fica mais bonitinho também. Então nós temos a pasta exercícios e dentro de exercícios nós temos estrutura de controle, aula 3, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar mais uma pasta aqui. Opa, mais uma pasta chamada aulas. Quero em minúsculo aulas. E aqui dentro eu vou colocar as outras pastas. Então, aqui eu vou colocar a pasta variáveis. Nesse caso aqui eu posso renomear também isso aqui. Em vez de chamar de aula 3, vou chamar só de o que é uma variável. Beleza? E aqui dentro da aulas eu vou jogar esse... Ok, pode mover. Variáveis primitivas também vou jogar dentro de aulas. Pode mover. E beleza. E, querendo ou não, estrutura de controle também foi um exemplo de aulas, então vamos tacar para aqui dentro também. Então agora, só para simplificar, a gente tem duas pastas, uma chamada exercícios e outra chamada aulas. E aqui dentro da aula a gente tem as pastas que a gente trabalhou. Então aqui tem as variáveis primitivas, tem o exemplo do que é uma variável e tem os exemplos usando as variáveis booleanas. Se vocês quiserem ordenar de forma mais alfabética, vocês podem renomear essas pastas para começar com números, tá? Então, por exemplo, a primeira aula que a gente teve foi essa aqui, tá? Então eu posso renomear ela novamente para 1, e aí ela vai ficar lá em cima, porque vai obedecer a ordem alfabética. E aí variáveis primitivas, vamos renomear aqui para 2. Dois traços, na verdade, né? Fica melhor com dois traços. E aqui também, vamos renomear de novo para dois traços.
Lembrando aqui que eu estou criando a pasta com o nome tudo junto, porque isso é uma boa prática quando a gente está criando pastas, tá? Para ficar mais fácil de navegar entre elas. Beleza, então temos, no caso aqui era, desculpa gente, o que é uma variável aqui é 1 e não 2. Então 1, 2, e estrutura de controle foi a nossa terceira aula, então vamos renomear aqui para 3 estruturas de controle. Beleza, então agora eu acredito que está muito mais organizado. Também temos aqui os exercícios. E se vocês quiserem novamente, vocês podem renomear aqui, colocando um número e um traço para vocês se guiarem melhor. Mas nesse caso de exercícios aqui, eu acho que não precisa, tá? Aqui no caso das aulas acho que seria bom, mas aqui não precisa. Então só vamos comentar essas mudanças aqui. Seria organizando melhor as pastas das aulas. As pastas do projeto. E isso pra gente saber o que a gente fez, então vamos colocar tudo em stage. Commit. E agora é só dar um push. Ok, beleza. E vamos ver se refletiu aqui. Opa. Aqui, refletiu, beleza? Então agora tá bem mais organizado e bem melhor. Oi pessoal, seguinte, eu dei um corte aqui na aula porque eu tava tendo alguns problemas com esse VS Code trabalhando de maneira remota, tá? Então eu fiz uma modificação aqui offline, fora da gravação, até porque demorou um pouco para fazer ela. Então é o seguinte, se vocês quiserem fazer essa modificação, fiquem à vontade, senão não tem problema, tá? O que a gente fez aqui? A gente criou uma nova pasta, tem algumas configurações nessa pasta, mas lembrando, se você está no navegador aí, pode continuar no navegador, não tem problema, não vai mudar absolutamente nada na sua vida. Isso é só para quem quer trabalhar com o VS Code na máquina também, tá? Então pode pular essa parte da aula. Tá, mas o que eu fiz de maneira offline, e vocês, lembrando que vocês podem pegar esse arquivo também. Eu cliquei aqui em CodeSpace, eu criei um novo, desculpa, cliquei ali naquela opção, deixa eu mostrar de novo inclusive. Cliquei aqui em Code, cliquei aqui nesses 3 pontinhos e cliquei em Configure Dev Container. Tá, e aqui, ele, no caso o seu arquivo não vai estar assim, esse aqui é o meu arquivo. E o que esse arquivo faz? Ele é um arquivo de configuração, tá? Então, ele já instala no CodeSpace algumas extensões. No caso aqui, as extensões que eu mais gosto e mais uso. Por quê? Deixa eu explicar aqui. Quando eu estou rodando o VS Code CodeSpaces aqui na minha máquina, ele tem dois tipos de extensões. As extensões que estão realmente, que eu instalei aqui no meu VS Code, e as extensões que estão instaladas no CodeSpace. O problema é, as únicas extensões que vão rodar realmente, que vão funcionar, são as extensões que estão no CodeSpace, tá? Quando a gente abre o CodeSpace aqui no navegador, as extensões que estão local, né? Local significa na máquina. As extensões que estão na máquina e as extensões que estão no CodeSpace são as mesmas, porque na verdade a gente está abrindo o VS Code lá na nuvem. Aqui a gente está abrindo o VS Code aqui. Então dá divergência aí de extensões, e para resolver isso a gente instala as extensões direto no CodeSpace também, tá? Nesse ambiente virtualizado. E aí para de dar alguns problemas, tá? Não resolveu tudo o que eu queria, mas beleza, dá para continuar a aula assim, tá? Então se você quiser criar esse arquivo aqui, copiar as extensões que eu tenho, fica à vontade, não tem problema. Se você quer voltar para o navegador porque você acha mais simples, eu também acho mais simples, para ser bem sincero, fique à vontade. Então vamos lá. Vamos para o primeiro exercício da aula. Crie um programa que recebe um número de 1 a 7 e imprime o número do dia da semana correspondente, tá? Então, nesse caso aqui, o 1 vai ser o domingo e o 7 vai ser o sábado. O 2 seria a segunda e por aí vai. Então, vamos fazer primeiro esse exercício aqui com if else, para vocês verem como vai dar trabalho, e depois com switch case, para vocês verem que ainda vai ser longo, mas vai ser um pouco mais simples. Então, beleza. Então, aqui na pasta exercícios, vamos criar uma nova pasta. Switch case. E dentro aqui pode criar um exercício chamado new file
dia, semana. Semana.java. Tá. Pessoal, por que que ele cria essa linha aqui em cima da classe automaticamente? Eu vou explicar o que que é isso aqui. Isso é uma organização de projetos Java, tá? Como é que eu posso explicar isso? Tem algumas extensões rodando aqui por debaixo dos panos que já vêm integradas no VS Code, na verdade. Então a gente nem consegue desinstalar. Tem como desabilitar isso, tá? Mas dá um pouco de trabalho. Que elas conferem se a estrutura do nosso projeto Java está de acordo com o padrão Java. Então, o padrão Java é que quando você cria um arquivo aqui, no caso eu criei dentro de duas pastas. Então, dentro da pasta exercícios, tem uma pasta chamada switch case e aqui está o meu arquivo dia da semana. Então aqui ele segue o mesmo caminho. Exercícios, que seria a pasta, a subpasta dentro da raiz. Então, exercícios, que é essa pasta aqui, ponto switch case. Tá? É aqui que o nosso arquivo está localizado. Então esse package aqui, ele serve para localizar o nosso arquivo. Quando você está trabalhando com uma estrutura Java, é importante você localizar devidamente seus arquivos. Porém, a gente não precisa disso porque a gente só está trabalhando com coisas simples, tá? Então não precisaria disso. Porém, como essa configuração está ligada e está funcionando, se a gente, por exemplo, comentar essa linha, que faz com que essa linha não seja rodada, ele começa a reclamar. A declaração package não corresponde ao que deveria ser. E qual que é o único jeito da gente corrigir isso? Bom, a gente pode corrigir isso de dois jeitos. Que é, primeiro, recarregando a página, para quem está aí no navegador web. E para quem está no VS Code remoto, clica aqui nesse espaço roxinho. E pode clicar em Rebuild Container. Se ele pedir alguma coisa, dá sim. Por quê? Porque ele só confere a estrutura Java para novas pastas, novos arquivos. O dos antigos ele não confere, então só fica... ele só tá com foda-se, mas beleza. Então o que a gente vai fazer? Deixa aqui por enquanto, até porque esse package não faz mal, tá? Pelo que eu fiz alguns testes para ver se ia dar ruim, se ia dar algum problema, mas não dá problema. Então deixa isso aqui, que é só a localização desse arquivo Java, pro Java saber onde é que ele tá. Então beleza, já criamos a classe, vamos criar aqui a estrutura main, e agora sim vamos começar o exercício. Vamos primeiramente pedir um número para o usuário. Então vamos solt, e vamos escrever aqui, me dê um número de 1 a 7. Certo? Beleza? E aqui dentro nós vamos escrever o que a gente vai escrever mesmo? Esqueci. O int, exatamente. Int, dia, semana. Recebe... Tem que criar o scanner também, né? Vamos roubar o scanner de algum lugar que a gente já fez ele. Pode pegar aqui o scanner e colocar aqui em cima, antes da pergunta. Vamos criar o scanner, né? Declarar o scanner. Ele já importa aqui automaticamente pra gente. E é só a gente dar entrada ponto nextInt. Beleza. Então a gente vai perguntar um número de 1 a 7 para o usuário e vai armazenar esse número no dia da semana. E aí vamos fazer com if else. Vocês vão ver como vai ser longo e talvez bem repetitivo e chato, mas não tem muito jeito de fazer isso. Então vamos criar aqui uma variável chamada, em vez de ser... Aqui vai se chamar, na verdade, dia da semana, número. E vamos criar aqui uma string chamada dia, semana, texto. Que começa vazia, inicia vazia. Então vamos lá. Se dia da semana número for igual a 1, a gente vai fazer o quê? Exatamente. Dia da semana texto. Dia semana texto recebe segunda. Tem que colocar o ponto e vírgula no final, né? Senão o código não roda. Mas realmente, pessoal, rodando aqui o VS Code remotamente melhora bastante aquela questão dele estar colorindo as coisas de forma errada. Então vamos lá. Primeira condição, else if. Aí mais uma aqui encadeada. E a gente vai conferir aqui se o dia, semana, número é igual a 2. Nesse caso aqui, dia, semana, texto recebe... Opa, domingo. Aqui é domingo, tá? Viajei. Domingo, segunda,
else if dia da semana número igual a 3. Lembrando aqui que eu estou utilizando dois iguais aqui, porque o igual é o símbolo que a gente usa para comparar. A gente está comparando se isso é igual a isso, até porque o usuário vai digitar um número. Então, se ele digitar 2, a gente compara aqui, por exemplo, 2, que é o que vai estar dentro dessa variável, é igual a 1, e aí essa condição vai dar um verdadeiro ou um falso, tá? Então, quando tem dois iguais é comparação, e um igual só é o recebe, beleza? If, no caso, tem que colocar o ponto e vírgula, de novo estou esquecendo o ponto e vírgula. Então, no caso aqui, dia, semana, texto vai receber terça. Else if, dia da semana, número igual a 4. Dia, semana, texto recebe segunda, terça, quarta. Else, vamos lá, else if, dia, semana, dia, semana, número igual a 5. Dia, semana, texto recebe quinta. Beleza? Else if dia, semana, texto é igual a 6. Dia, semana, texto recebe sexta. Beleza? Else if dia, semana, número é igual a 7. Dia, semana. Dia, semana, texto recebe domingo não, sábado. Beleza? E por último, else, caso ele não dê tudo errado, vai dar. Aqui tem que colocar o ponto e vírgula. E aqui, o que eu vou escrever aqui mesmo? Nesse caso eu vou escrever dia, semana, texto recebe dia inválido. Não existe. Beleza, só aqui que eu tenho que colocar o ponto e vírgula. E aqui eu escrevi sexta errado. E aqui tem que colocar o ponto e vírgula também. Beleza, fechou? Então vamos botar para rodar esse código. Ver se funciona. Beleza? 6. Erro clássico de programador. Funcionar? Funcionou, só que eu não exibi, né? Tem que colocar aqui no final para exibir para o usuário. O dia da semana é mais dia, semana, texto. E talvez isso aqui dê pau. Será que ele vai reclamar? Não, ele não vai reclamar. Inclusive, isso é um assunto que eu falei na aula passada. Na aula passada eu iniciei uma variável com um valor que não podia. E nesse caso aqui, eu não iniciei ela. E mesmo assim, o Java não está reclamando. Né? Inclusive, foi em qual arquivo mesmo? Deixa eu ver aqui. Exercício, tipos variáveis, estrutura de controle. Acho que foi na balada em Sergipe. Foi aqui. Eu iniciei uma variável e eu coloquei -1 nela. Inclusive, se eu não iniciar essa variável aqui, ele o Java começa a reclamar. Por quê? A variável local, preço pagar, talvez não tenha sido inicializada. E aí ele vai tentar usar o conteúdo de dentro de uma variável, só que essa variável vai estar nula. E aí vai dar null pointer exception, uma exceção de nulo. Então, nesse caso aqui, a gente iniciou com um número impossível, porque eu não posso pagar negativo, né? O mínimo que eu posso pagar é 1 centavo, eu não posso, ou de graça, né? R$0. Eu não posso pagar menos R$1. E nesse caso aqui eu não preciso disso por quê? Porque aqui tem o else, tá? E o else, ele sempre vai ser executado. Se nenhuma dessas ações aqui for executada, o else com certeza vai ser executado. Então o Java consegue reconhecer essa condição e aí ele não reclama, porque a variável dia, semana, texto, ela vai ter um valor, sempre, ok? Inclusive a gente pode fazer isso no exercício passado. A gente pode aqui não iniciar e colocar um else aqui.
else, aí tem que iniciar a variável, o preço pagar recebe, sei lá, menos 17. Só qualquer número aqui. E aí sim, o Java para de reclamar, porque tem o else. E o else é o senão, ou seja, senão, e aí ele consegue iniciar uma variável. De todo jeito, essa variável aqui, preço a pagar, vai ter um valor, não vai ser nula. Beleza? Então vamos voltar aqui, vamos deixar do jeito que estava, recebe menos 1. Beleza, vamos voltar aqui para o nosso exercício. Então vamos rodar. E agora exibir o dia da semana, que isso é importante. Eu não vou testar todo, vou testar só 2 casos, que é o caso de sucesso. O dia da semana é sexta, beleza. E eu vou botar para rodar de novo. E eu vou escrever, sei lá, 18, 19. O dia da semana é inválido, não existe. Beleza, fechou. Então aparentemente está funcionando. Isso aqui foi com if else. Bem longo. E com switch case não deixa de ser longo. Mas, cara, isso aqui é bem complexo de se ler, tá? Quando você lê isso aqui não fica tão intuitivo. É intuitivo porque é um exercício de dia da semana. Mas imaginando que isso aqui não seja um exercício de dia da semana. Isso aqui em qualquer outro contexto muito específico fica ruim de ler, tá? Então, vamos comentar tudo isso aqui. É só selecionar tudo e clicar em Ctrl barra. E vamos. Agora ele reclama. Ó, talvez não tenha sido inicializada. Por quê? Porque nesse caso que eu comentei o código, não vai com certeza passar por um else. Então, realmente o Java está reclamando que pode dar pau. Então, vamos fazer toda essa estrutura aqui com switch agora. Como é que faz um switch? Escreve switch. Olha que legal. Ó, eu vou até voltar. Ó, escreve switch. E aí, se não aparecer opções, aperta Ctrl barra. E aqui, ele já aparece algumas opções aqui para mim. E essa primeira opção, que é um quadradinho, ele já cria algum código para mim automaticamente, tá? Beleza? Então, vamos aqui. Ele já conseguiu identificar que a variável que eu quero testar... Não, no caso, ele pegou errado. A variável que eu quero testar é o dia, semana, número. Ou seja, ela que eu quero comparar se essa variável, dia, semana, número, é igual a alguma coisa. Então vamos aqui, case igual a 1, e aqui dentro eu coloco código a ser executado. Nesse caso aqui, eu vou só copiar porque eu também não sou corno, né? Bem mais fácil. Já escrevi toda aquela porra, não sou corno também de ficar fazendo retrabalho. Então beleza, dia da semana, domingo. Certo? Então aqui é o caso 1. Beleza. E aqui a gente pode fazer o case 2. Case 2. E aqui a gente vai copiar o código de novo. Case 2 é segunda. Beleza. Então case 1, case 2, case 3 também. Case 3. Então, esse 3 aqui, no caso, é com o que eu estou comparando. Então, eu faço um switch. Esse dia da semana aqui está sendo comparado com 1. Então, caso o dia da semana seja igual a 1, esse trecho de código vai ser executado, beleza? Fazendo o dia da semana texto receber domingo, tá? Só explicando. Então, o 3... cadê o 3? Vai ser o terça. Copiar e colar. O case 4. Case 4, dia da semana, texto. O que eu fiz aqui é um tab, tá? Eu só cliquei no início da linha e dei um tab. Aí ele coloca o texto no lugar correto. Dia da semana, texto 5. Case 5. Certo. Quinta, vamos pegar aqui também. Case 6. Certo. E o dia da semana 7. Case 7. Beleza. Foi bastante coisa. Por que o default não tá em rosa? Beleza. Tá. Importante. Tá. Sempre depois de um case você coloca um break. Tá? Sempre. Por quê? Talvez esse aqui não seja o melhor exercício para demonstrar por que você tem que colocar um break. Mas coloquem aí o break. Dá um tab também. Então vamos copiar esse espaço aqui. De todo jeito tem que dar tab. É break tab. Coloque um break aí em todos os
depois do código a ser executado. Dá um break aqui, beleza. E aqui não precisa do break, se não me engano. Vamos colocar. Então ficou assim, caso, né, o valor, 2 pontos, código a ser executado, dá um break. Eu acho que isso aqui também deveria estar aqui. Eu não lembro como a sintaxe agora, mas como eu disse, espaços no Java não fazem diferença, tá? Então se eu der um tab aqui, fizer isso aqui, o código vai funcionar, ele vai rodar. Inclusive vou voltar para rodar assim desse jeito, só para vocês verem que roda, que funciona. Calma aí que eu esqueci de uma coisa. Default. O default vai ser exatamente isso aqui. No caso, dia da semana inválido. Beleza, agora eu vou executar. Só para vocês verem aqui que esse monte de espaço não fez diferença alguma no meu código. Beleza? Mesmo que ele não esteja... Eu vou rodar primeiro, depois eu explico. Na verdade eu vou dar Ctrl L nesse terminal, porque tá com muita coisa. Tá. Interrompe, fecha, mata o terminal. Põe para rodar. Para ficar mais limpo. Beleza, vou escolher o número 6. O dia da semana é sexta. Olha só, funcionou. Compilou e funcionou. Vamos testar o outro caso agora. Que é o... sei lá, o 19. Dia da semana é inválido, não existe. Muito bem. Vamos explicar aqui o que esse switch case está fazendo. E deixa eu identar de maneira certa. Essa questão aqui de espaço, de tab, pessoal, é chamado de indentação, tá? Para o código ficar alinhado, beleza? E nesse caso aqui, eu acho que o alinhamento correto seria isso aqui. Dar um tab seria o alinhamento correto. Mas a indentação aqui no Java não faz diferença. É só para o código ficar mais bonito e mais legível. E não que ele faça diferença em código. Se vocês forem trabalhar com Python, aí sim faz diferença. A indentação ali faz toda a diferença porque a indentação faz parte do código Python. Aqui não, tá? Aqui os espaços não importam, não fazem diferença. Então, beleza. Vocês já entenderam que nesse caso aqui, o dia da semana está sendo comparado com cada um desses valores. Com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, tá? E se nenhum desses casos caber, né? Tipo, se o dia da semana não for igual a nenhum desses números aqui, nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 7, ele executa o default. Default, em português, seria padrão, tá? Então, nesse caso aqui, se o dia da semana, número, não for igual a nada, ele vai executar o código padrão. Que nesse caso aqui, o dia semana texto vai receber dia inválido, não existe, tá? Então é basicamente isso. Fica muito mais legível. Vocês podem usar o if else também, não tem problema algum. Usar o if else ou usar o switch case. Eu vou até diminuir um pouco do zoom para ficar um pouco mais visível cada um dos dois. Mas eu acho que nesse caso aqui simples, um switch case pode ficar um pouco melhor do que um if else. Professor, existem outras formas também da gente decidir um dia da semana com base no número? Existem outras formas sim, que talvez sejam até um pouco mais estilosas, um pouco mais fáceis, mas para eu poder explicar isso eu preciso avançar mais no conteúdo, para vocês verem outras coisas, tá? Mas, de base, tanto if quanto else nesse caso funcionam, porque é um caso muito simples, ok? Então, esse foi o exercício 1, e espero que tenham gostado, e vamos para o 2 agora. Então, antes da gente trabalhar o próximo exercício, que será o exercício 2, eu fiz aqui em off um código para exemplificar para vocês como que funcionaria um switch sem o break e por que o break é importante. Eu disse aqui que o break era quase que obrigatório aqui nesse código, mas eu não expliquei o porquê, tá? Então, deixa eu rodar esse código aqui e primeiro eu tenho que explicar. Esse código pede para o usuário digitar um número de 1 a 3 e a opção que ele escolher eu vou colocar aqui na variável opção. E aí eu vou comparar essa variável com o 1, o 2 e o 3, tá? E eu quero que vocês notem o que vai acontecer quando eu rodar o código e escolher a opção 1. Tá? Então aqui ele pede para escolher o número de 1 a 3, eu vou digitar 1.
E olha só o que aconteceu. Em tese, era só para ele exibir a opção número 1. E não exibir a 2, e nem a 3, e nem a 4, né? Que seria o default. Como a gente fez em todos os exercícios até agora. Porém, ele executou tudo, tá? Sem o break, o que vai acontecer? Ele vai comparar, e assim que der verdadeiro essa comparação, ele vai executar todos os comandos abaixo, até encontrar um break. Então, nesse caso aqui, ele não vai comparar a opção com a 2, porque não tem o break aqui. Ele só pula essa linha 15, que seria a linha case 2, e vai direto para a linha 16, que também tem execução de código. Então, para demonstrar isso, eu vou rodar de novo. Eu vou escolher a opção número 3, e olha só o que vai acontecer. Ó, ele achou, ou seja, ele foi descendo aqui por esse código, então ele conferiu a opção 1, não bate. Conferiu a opção 2, não bate, né? Não é igual. Conferiu a opção 3, sim, bate, então ele executa esse código e pula essa palavra reservada, essa palavra-chave, tanto é que ela está em rosa aqui, né? Está destacada, e vai direto para a próxima linha de execução. Então a importância do break, se você colocar em todas as opções, é que ele vai executar somente um caso, né? Switch case seria troca de caso em tradução livre, ok? Não que a tradução para o português seja realmente essa. Mas nesse caso aqui, ele vai executar todas as linhas abaixo até chegar no final, né? Que no final, o final desse switch é essa chavezinha azul aqui. Então inicia na chave azul, termina na chave azul. Então ele vai executar tudo até o final ou até ele encontrar um break. O break indica para ele parar de rodar código. Tanto é que se nós voltarmos aqui para o código original e comentarmos, lembre-se, os comentários eles não são executados. Comentários são partes do código que o compilador simplesmente pula, tá? Ele não existe. Então vamos comentar aqui todos os breaks para a gente ver o que acontece. Opa! Comenta, barra, 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 barra e barra, barra também. E aqui nesse caso a gente tem que voltar a comentar o if else. E vamos rodar esse código para ver o que acontece. Certo? E aqui eu vou digitar a opção número 1. Olha só o que aconteceu. Nesse caso aqui, por que saiu só o dia da semana é inválido, não existe? Porque ele executou o caso 1, foi verdadeiro, mas ele foi executando todas as linhas. Ou seja, a minha variável dia da semana texto inicia vazia, depois ela recebe domingo, e esse domingo é trocado por segunda, depois o segunda é trocado por terça, por quarta, por quinta, por sexta, por sábado, e por último é trocado por dia inválido, não existe. Como eu já falei, uma variável só armazena um valor. Então, se a variável está recebendo um novo valor, ela joga o antigo fora, tá? Então, por isso que no final das contas, a variável dia da semana texto acabou recebendo esse texto aqui, essa string, e é o que foi imprimido no final das contas, tá? Então, essa é a importância do break, que ele faz com que a gente consiga isolar realmente os casos, tá? Os casos aqui eles não estão isolados até você ter um break. E isso pode diferenciar, nesse caso aqui eu só vou dar Ctrl Z até eu tirar todos esses breaks aqui, ficar mais fácil. E isso pode diferenciar, no caso bastante, o switch case do if else. Porque aqui no if else eu não tenho essa condição de executa tudo que está embaixo. Por exemplo, começando daqui, esse else if, aí vai para essa chave e termina nessa chave aqui. Então começa na linha 42 e termina na linha 44. Essa linha 43 só vai ser executada se a condição na linha 42 for verdadeira. Se a condição na linha 42 não for verdadeira, a linha 43 não é executada. O texto dia semana não vai receber segunda. É óbvio que eu poderia fazer isso aqui.
né, colocar uma condição nesse else if igualzinho à condição de cima. E nesse caso, a minha variável nunca seria domingo e somente segunda. Mas não é bem a expectativa que eu tenho para o código, tá? Então deixa eu voltar aqui para o 2. Então, se por algum motivo você quiser executar código em cascata, tire os breaks do seu switch e não use if else, porque o if else só executa uma única condição disso tudo. A não ser, claro, que aqui, dentro de todos esses ifs e else ifs encadeados, tenham duas condições que sejam verdadeiras. Aí ele vai executar dois códigos no caso. Tá. Agora sim, depois que explicamos o break, vamos para o próximo exercício para a gente praticar mais o switch case. Beleza, agora vamos para o exercício número 2. Crie um programa que recebe uma nota de 0 a 10 e imprime a classificação correspondente. O A é de 9 a 10, o B é de 7 a 8, o C de 5 a 6, o D de 3 a 4 e o E de 0 a 2. Importante, tá? Nesse caso aqui, só dá para usar o switch se tratarmos de números inteiros. Como as notas dos alunos podem ser números quebrados, né? O aluno pode tirar 2,5 e não 2. O aluno pode tirar 6,5 e não 6. Eu vou usar o switch, mas é mais para exemplificar o uso do switch. Esse código aqui ele estaria mais correto se fosse if else. Eu vou explicar o porquê. Então eu vou apagar isso aqui que era só um exemplo que eu queria dar. Não, na verdade eu vou deixar aqui, exemplo sem break. E vou criar um novo, chamado conceitos de nota. Ok. New file, conceitos de nota. Conceitos nota, na verdade. Conceitos nota.java. Ok, ele já colocou no package. E agora eu vou aqui pro main. Certo? Beleza. E vamos lá. Vamos importar o scanner, que é sempre bom ter um scanner para a gente conseguir pegar a entrada do usuário. E aí ele vai dar um erro aqui. Quick fix. Tá, ele tá bugado, então vamos importar o scanner na base antiga. Beleza? Importamos. E agora vamos dizer aqui: olá, usuário, digite um número de 0 a 10. Beleza? Certo? E agora eu vou declarar aqui um int nota que vai receber SC, né, no caso scanner, sem sugestões. Por que não tem sugestões aqui? Aqui, foi agora. Next int. Beleza? E aí agora eu vou fazer o caso do switch case primeiro e depois eu faço com else if, beleza? If else. Então vamos aqui criar um switch. Vou abusar aqui do VS Code para criar a nossa estrutura básica. Então vou pegar aqui nota e vou fazer case. Como é que eu faria? Acho que é dessa maneira aqui. Case 10, case 9. Nesse caso aqui, vai ser conceito A. Vou imprimir aqui conceito A. Salt, conceito A, nota A, tanto faz. E aqui embaixo vai ter um break, né? E aqui vamos para o nosso próximo caso, que vai ser case. Deixa eu só ver o exercício de novo. 9 e 10 é de 7 a 8. Então, case 8. Opa. Case 8, case 7. 7 e 8. Vai receber salt conceito B. Beleza? Agora aqui, case. Quais os próximos números? 5 e 6. Case 5
case 6. Vai imprimir na tela. Opa. Solt. Por que não tá autocompletando aqui? Solt é conceito C. E aqui, 3 e 4. Case 3. Não, seria... Aqui eu inverti, né? Aqui seria primeiro o 6, depois o 5. Aqui é 4, case 3. E aqui eu vou colocar um conceito D. E aqui, case 3 e 4. Case 2. Case 1. E case 0 também, né? Que o aluno pode tirar 0. Case 0. Aqui eu vou imprimir o Solt conceito E. Beleza, só falta colocar o break nas partes do código que eu quero que tenha break. Que no caso seria depois de cada Solt, de cada impressão. E o default seria algo como Solt, opa, nota inválida. Beleza, vamos executar esse código aqui e depois eu explico ele. Então, pode clicar aqui em Run Java. Beleza, eu quero um 10. Beleza, conceito A. E agora eu quero um 9. 9. Conceito A também. Beleza, agora eu quero um conceito 8. 8. Conceito B, certo? Vou limpar o terminal. Conceito 8, vamos pro 5. Só para testar todas as possibilidades aqui. 5 me dá um conceito C. Executa de novo. 5 me dá um 4. Dá um 4 me dá um conceito D. E se eu tirar um 2... 2 me dá um conceito E. E se eu rodar de novo e colocar alguma coisa... outra nota, por exemplo, sei lá, 20... nota inválida. Beleza? Todos os casos aqui estão funcionando. Mas repare aqui que eu fiz, né, basicamente toda a lógica. Porém, o que o switch não trabalha? Por que eu falo que o if else ele é mais abrangente? Porque o switch, ele sempre faz... Na verdade, deixa eu até abrir o roteiro aqui para ter certeza do que eu tô falando. Cadê? Aula 8, roteiro da aula 8. O switch, ele faz uma comparação direta, tá? Então, é como se ele fizesse esse trecho de código aqui. If nota é igual a 10. Tá? Por que ele tá vermelho? Sintaxe... Não tem a sintaxe. Aí, solt... Opa, tem que colocar entre aspas o texto, né? Conceito A. Tá? O if... Desculpa, o switch case é como se ele fizesse isso, tá? Então, nota... Ele confere se a nota é igual a 10. Qual que é o problema disso? O problema é que, nesse caso, você não consegue trabalhar com intervalos. Porque a nota, ela não é um número inteiro, na verdade. A nota do aluno pode ser 2.5, pode ser 3.5, pode ser 4,4. E esses casos aqui, o switch não consegue cobrir. Na verdade, eu teria que fazer um switch gigante para cobrir cada um dos casos. Comparar com 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e você já viu onde é que isso vai dar. Então ele não consegue trabalhar com uma faixa de valores. Ele não consegue conferir se um valor está dentro de uma faixa. Ele só consegue fazer uma comparação direta. Então, é como se o switch fizesse isso, tá? Então, esse código aqui, ele poderia ser melhor, né? Poderia incluir mais casos se a gente trabalhasse com if else e fazendo esse intervalo de 0 a 2, e aí qualquer nota
por exemplo, no intervalo de 0 a 2, seria considerado um conceito E. Tanto 0, 0.7, 2.8 não, 1.8, qualquer nota nesse intervalo seria considerada conceito E. Então isso é uma limitação do switch case, e é por isso que ele não é usado em todos os casos, porque ele só pode ser usado em comparação direta. Então o que a gente pode fazer de comparação direta com o switch case? O int, o char, que a gente viu, que é aquela variável que só aceita um caractere do tipo texto, e string, tá? Ele não aceita fazer outros tipos de comparação, por exemplo, com um alcance. Coisa que a gente pode fazer aqui no if. Por exemplo, poderia fazer se nota é maior que 0, ou e nota é menor que 2. Nesse caso aqui, isso é uma comparação, isso vai gerar um resultado booleano, e esse if vai funcionar de maneira adequada. Então, sim, o switch case ele tem suas limitações, mas ele pode ser útil, porque, cara, nesse caso aqui, desculpa, nesse caso aqui não. Nesse caso aqui, o código fica bem simples, é bem fácil de ler, bem fácil de entender. Talvez com o switch ficasse com if else ficasse um pouco mais complicado. Nada extremamente mais complicado, mas é mais uma possibilidade. É mais uma opção que você tem dentro das suas ferramentas, ok? Então, aqui encerramos o exercício número 2. Beleza, agora o exercício 3 ele é bem legal, tá? Então, pessoal, eu quero que vocês leiam o exercício 3 e tentem implementar sozinhos, tá? Por favor, tentem fazer esse exercício aqui sozinhos e depois a gente faz a resolução desse exercício em vídeo, ok? Então, você vai pausar em 3, 2, 1... Pausou? Pausou mesmo? Eu não tenho como saber se você pausou. Então, agora eu vou para a resolução do exercício e eu espero que você tenha conseguido fazer algo legal aí. Mas vamos lá. Exercício número 3. Crie um programa que se une a uma calculadora básica. O programa deve aceitar uma operação mais, menos, vezes e divisão. E dois números do usuário. E então realizar a operação apropriada e devolver o resultado, tá? Isso aqui é bem legal para a gente implementar o conceito do switch case, beleza? Então vamos lá. Vamos abrir aqui. Isso aqui é um teste que eu tentei fazer com switch expression, mas a versão do Java, isso aqui é legal, vou falar para vocês. O Java, ele não é uma coisa só, ele teve várias versões. Então deixa aqui eu abrir o bloco de notas, por exemplo. O Java, ele é antigo, tá? Vamos ver a versão aqui do Java. Java data de lançamento. 1995, tá? O Java, ele é um pouco antigo, né? E o Java já teve várias versões, tá? Ele já teve a versão... No caso, eu tô falando aqui de LTS. Existem versões do Java que tem suporte por mais tempo, por mais anos, e tem tem versões do Java que tem suporte por muito pouco tempo, tá? Tipo, 1, 2 anos, 6 meses, talvez, um suporte por pouco tempo. Então aqui, vamos ver, por exemplo, Java LTS versions. Vamos ver aqui todas as versões do Java LTS. Ó, legal, aqui tem. Aqui tá em inglês, então o non aqui significa não. E aqui mostra a data de lançamento de cada uma das versões do Java e se ela é long time support, né? Se ela tem suporte aí por vários anos. Então tem a versão 8, que é muito utilizada ainda. Depois tem a 11, que também é LTS. Tem a versão 17, que ela é bem legal. E por último tem a versão 21. Nossa, não sabia que tinha lançado a 25. Não, a 25 vai ser lançada ainda em setembro de 2025, é isso mesmo? É isso mesmo. E o suporte da versão 8 só acaba em 2030? É isso mesmo? Extende suporte? Então a versão 8 do Java ainda tem suporte. E a cada versão, o Java, querendo ou não, ele implementa algumas alterações, algumas coisas novas, tá bom? Não que as coisas antigas deixem de funcionar. As versões são retrocompatíveis, ou seja, se você tem um projeto funcionando em Java 8 e você atualizar para 21, em tese, na teoria, nada era para quebrar.
tudo era para continuar do jeito que está. Porém, quando você muda o seu projeto para a versão 21, você tem acesso a novos recursos que não existiam antes, tá? Essa é a diferença. E nesse caso aqui, eu sabia que já existia uma forma diferente de fazer switch case, que é mais ou menos isso aqui. Porém, isso só está disponível na versão Java 12. E aqui, se você der o comando aqui no terminal java version, ele vai te mostrar a versão do Java atual, que é essa aqui, 11.0.14, que é uma versão LTS, é uma versão de Long Time Support, ou suporte por muito tempo, suporte a longo prazo. E esse switch aqui diferentão, ele só está disponível na 12, tá? Então, a gente até poderia atualizar a versão do Java dentro do CodeSpace? Sim, a gente pode. Mas isso talvez não seja tão prático agora para quem está começando. Isso aqui é um curso básico. Mas se você quiser, pergunta para o ChatGPT, ele vai te responder. Inclusive, eu aqui estava perguntando para ele como que sobe a versão do CodeSpace, tá bom? Então você pode perguntar para ele, fica à vontade, se você quiser testar aqui esse switch diferente. Mas isso é só uma curiosidade. Então eu vou deletar aqui. Sim, eu tenho certeza que eu quero deletar. E vamos para o exercício 3 de fato, que é essa calculadora básica. Então vamos aqui, dentro do switch case, criar o arquivo calculadora básica. .java. Beleza, vamos criar aqui a nossa classe main. E vamos importar o scanner também, né? Porque ter o scanner é sempre bom para pegar as entradas do nosso usuário. E aqui eu vou import. Ele não me importou. Deixa eu pegar o import do outro então. Ok, beleza. Importou, tudo funcionando. Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos que perguntar para o usuário dois números. Então, querido usuário, por favor, digite dois números inteiros. Inteiros? Sim, dois números inteiros. Certo? E aqui vai ser int número 1, vai receber o sc, Ctrl espaço, next int. Beleza? Vou perguntar aqui para o usuário de novo. Solte. Cara, eu tô com ódio desse autocomplete que não tá funcionando. Vamos lá. Querido usuário, por favor, Ah, não, né? Eu pedi para ele digitar dois números. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aberto pro cara digitar dois números tudo de uma vez. Então vai ser int número 2 recebe sc.next int. Beleza. Então ele vai digitar os dois números de uma vez. E agora sim eu vou perguntar a operação que ele quer fazer. Querido usuário, qual operação deseja fazer? Beleza? E aí nesse caso, vamos comparar com um char. O char é melhor. Então vamos criar aqui um char operação que vai receber sc. E agora, será que tem next char? Next char. Não tem? Vamos tentar só um next. Só um next, então, para ver como é que ele se comporta. Vamos fazer um teste já. Eu vou, nesse caso, tentar imprimir a operação. Ah, ele já está em vermelho aqui, vamos ver. Type mismatch. E se a gente tentar converter aqui? Char. Ixi. Será que não vai dar certo? Vamos ver aqui o que ele tem de solução rápida. No caso, ele não tem solução rápida. Cannot convert from string to char. Eu jurava que ele tinha aqui o next char. sc.next char. Não tem. Tá. Tudo bem, vamos trabalhar com strings então. String, operação recebe next e só next. Beleza? Então, nesse caso aqui eu já sei que vai funcionar. Beleza, e agora eu tenho que fazer o switch.
o switch da operação, exatamente. Operação e o value aqui eu vou comparar primeiro com o mais. E aqui eu vou fazer uma operação. Nesse caso, eu vou criar aqui uma... Antes de perguntar, vou criar uma variável chamada resultado. Resultado, que começa vazia. E aqui eu vou fazer resultado recebe, nesse caso aqui que é uma operação de mais, número 1 mais número 2. Certinho. Vai dar o break e vamos para o case. Eu vou comparar com um menos. 2 pontos. Resultado igual a número 1 menos número 2. O que ele está reclamando aqui? Tá, certinho. Aí eu vou dar o break. Case vezes. Putz, agora que eu parei para pensar, né? Esse resultado aqui não é int, ele é float. E será que ele vai reclamar aqui? Não, ele não vai reclamar. Isso é uma curiosidade também que a gente não tinha visto, tá? Nesse caso aqui, o número 1 e o número 2 são números inteiros. E a variável resultado é do tipo float. E ele tá fazendo a conversão automática, tá? Uma coisa que a gente não viu, mas que você agora viu, que sim, dá para fazer a conversão automática de inteiro para float, beleza? Por que eu coloquei float aqui? Por causa da divisão, né? Se eu fizer aqui 10 dividido por 5, né? Dá um resultado exato, dá 2. Agora o problema é, se eu fizer 10 dividido por 6, dá um número quebrado. Então, por causa disso, tem que ser float aqui o resultado. Mas beleza, case vezes, 2 pontos, resultado é igual a número 1 vezes número 2. Beleza, break. Meu autocomplete não está querendo me ajudar hoje, estou triste por causa disso. Case barra, que seria a divisão. Resultado vai receber número 1 dividido por número 2. Opa, escrevi o número errado. Beleza? E o default vou escrever na tela, operação inválida. Beleza? Tem que escrever o break aqui também, né? Não podemos esquecer. E acho que está pronta a nossa calculadora básica. Nesse caso aqui eu fui fazendo direto, mas você poderia ir fazendo e testando a sua aplicação. Não tem nenhum problema, tá bom? Você ir fazendo e executando o código mesmo que ele não esteja completo, só para ver se aquela parte está funcionando. Vamos lá então, vamos testar. Certo? Eu quero o número 10 e o número 6. Eu vou querer uma barra. De novo, mesmo erro. O resultado está recebendo o resultado da operação, porém eu não estou exibindo, né? Aí se eu não exibo, fica difícil. Solte o resultado da sua operação. Operação foi. E aqui eu vou colocar o resultado. Agora sim, né? Tem que exibir para o usuário. Por que ele deu erro? May not... Ah, tá. Nesse caso aqui, é o erro da variável que pode não ter sido iniciada. Por exemplo, se eu escrever aqui uma coisa que seja diferente de mais, menos, vezes e barra, né? Nesse caso aqui, a variável resultado, ela está nula. Eu estou tentando acessar algo que está nulo. E aí vai dar null pointer exception. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o resultado receber algo aqui. Resultado recebe... Consigo fazer isso? Mismatch. Ah, tá. Não consigo. Então eu vou fazer ele receber menos 1. Acho que é um bom resultado. Menos 1 F. Pra ele parar de reclamar. Ou só menos 1 resolve. Não, só menos 1 fica. Então vamos executar.
Beleza, eu quero 10, um 6 e eu quero barra. O resultado da sua operação foi 1.0. 1.0? Por que 1.0? Se eu dividir 10 por 6, bloco de 9, é calculadora. 10 dividido por 6. Estranho. Muito estranho. O que aconteceu aqui? Pessoal, testei esse caso aqui primeiro em vez de testar o mais, porque é o caso mais difícil. Eu acho que eu já sei o que deu errado. Float. Float. Tá. Vamos lá. Eu quero um 10, quero um 6, eu quero um barra. Ah, agora deu certo. Deixa eu explicar o que aconteceu aqui. Quando você está dividindo dois números que são float, obviamente o resultado dá float. Então, tá tudo certo. Como a gente já fez em outros exercícios. Por exemplo, o exercício tipos primitivos, estrutura de controle. Qual foi o exercício que a gente fez? Aqui, da área do triângulo. Da área do triângulo, a gente criou dois floats e fez um float para receber um cálculo de divisão, tá? Só relembrando. Então, quando é float por float, o resultado é float e você consegue encaixar ele dentro de uma variável float. Beleza. Agora vamos voltar para a nossa calculadora básica. O que acontece aqui é que como é uma divisão de dois números inteiros, o Java, por padrão, quando ele tenta dividir dois números inteiros, o resultado é um número inteiro. Ou seja, nesse caso aqui de 10 dividido por 6, ele pega aqui só a parte inteira. E é por isso que ele mostrou 1.0, tá? Porque ele trunca, ele não arredonda. O que é truncar? Eu não sei nem se isso é um termo técnico, tá? Mas é um termo que eu sempre ouvi. Então, truncar significa desconsiderar a parte decimal. Então, se aqui tivesse 1,999999, isso é quase 2, né? Poderia arredondar para 2, ele vai desconsiderar e vai mostrar somente 1, ok? Porque ele trunca, ele tira essa parte fora depois da vírgula ou depois do ponto. Tá? Então, aqui para o Java, quando eu coloco float aqui na frente, você já sabe que quando eu faço isso, eu estou fazendo uma conversão. E nesse caso aqui, eu estou dizendo para o Java que eu quero sim pegar a parte decimal. Tá? Além do mais, porque a minha variável vai receber uma... a minha variável é do tipo float, então ela consegue receber esse tipo de número, beleza? Então aqui, nesse caso, quando a gente faz uma divisão, de números inteiros, ele só pega a parte inteira. Inclusive, já que a gente já tocou nesse assunto, vamos mostrar aqui mais um caso, tá? Vamos adicionar aqui mais um caso, case. Nesse caso aqui vai ser porcentagem, tá? Escrevam aí porcentagem, 2 pontos. E pode escrever aqui, resultado recebe número 1, porcentagem, desculpa, escrevi errado aqui. Número 1, porcentagem número 2. Vamos ver se está certo? Beleza. Pode colocar para rodar esse código e vocês vão ver o que é esse porcentagem. Gente, esse porcentagem aqui é algo que normalmente só é usado academicamente. Eu nunca vi uma aplicação de verdade usando porcentagem, mas é mais uma curiosidade para vocês saberem. Então aqui pode colocar 10 no terminal, colocar o 6 de novo. E você quer o porcentagem agora. Então pode escrever aí o símbolo de porcentagem. Foi menos 1? Ah, tá. Desculpa, eu esqueci. Eu coloquei o porcentagem aqui, mas não coloquei o break. Lembra que eu não coloquei o break? E aí, sim, ele executou esse código aqui, mas ele já executou o código de baixo. E aí o resultado recebeu menos 1. Enfim, né? Errei. Fui moleque. Então, de novo. 10, 6 e agora porcentagem. O resultado da sua operação foi 4. Mas, professor, o que é 4? Como assim 4? O que seria 4? 4 é o resto da divisão. Tá? Se você já fez divisão, você sabe... Vamos aqui. Divisão.
Se você já fez divisão na escola, você deve lembrar disso aqui. Na verdade, essa imagem aqui está melhor. Então, se você está dividindo um número pelo outro, e você só faz a parte inteira, você não tenta fazer a parte decimal, que é depois da vírgula, você pode ter um resto na sua divisão. Nesse caso aqui, vamos pegar esse exemplo mesmo e vamos trabalhar em cima dele. Beleza. Nesse caso aqui, você tem um 7 dividido por 4. Qual é o número que... Pô, aí tem que lembrar... Faz tempo que eu não faço divisão. Qual é o número que vezes 4 mais se aproxima de 7 sem passar ele? Porque se eu fizer 4 vezes 2, dá 8. Vai passar. Então eu só posso fazer 4 vezes 1. Então eu coloco 1 aqui embaixo. E aqui, no caso, eu faria 7 menos 4, né? 7. Opa. 7 menos 4. 7 menos 4 que dá 3, exatamente. Então vai sobrar o 3 aqui embaixo e vai ficar 1. Eu não consigo dividir o 3 pelo 4, a não ser que eu comece a fazer os cálculos especiais para pegar a parte da vírgula aqui. Nesse caso aqui, do 7 dividido por 4, a parte decimal seria 0,75. Tá, mas então, a divisão de forma inteira dá 1, e o resto da divisão, que é o que sobrou aqui, dá 3. Então, esse operador aqui de porcentagem é justamente isso. É o resto da divisão. Beleza? Eu sei que é um pouco chato de pegar, mas pensa basicamente o seguinte. O 4 aqui, ele não... Se fosse 8, tá? Se essa operação fosse 8 dividido por 4, o 4 cabe 2 vezes no 8. Então, daria um resultado exato. Mas é 7. Se você fizer 4, e depois 5, 6 e 7, você não pode adicionar mais um, porque senão vai estourar. Então, vai dar 3. O resto. Porque é o que sobrou da divisão. Se você fizer, em vez de 7, isso aqui é um 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por isso que eu me confundi. Isso aqui é um 7. Se você fizer 6, nesse caso, do 4 para o 6, você pode dividir uma vez. Então você pode fazer 4 dividido por 1. E ainda vai sobrar 2. Então o resto da divisão de 6 por 4 dá 2. Porque você consegue completar com 4, mas falta 2 para completar. Enfim, acho que vocês já entenderam. Sempre o resto da divisão nunca vai ser maior que o próprio divisor, tá? O número que você está dividindo. Então, se o seu divisor é 4, as opções de resto de divisão são 1, 2 e 3. Só tem essas 3 opções. Em alguns exercícios mais avançados é importante usar o porcentagem, mas ele realmente não é tão usado assim. Beleza? Só para testar aqui, vamos testar o mais e o menos, porque a gente não testou, só o porcentagem o barra. Então vamos aqui, 10, 6 e eu quero um mais. Beleza, o resultado foi 16, que está totalmente correto, corretíssimo. E agora aqui eu quero um 10, um 6 e um menos. Que nesse caso aqui vai dar 4, tá corretíssimo. Vou botar para rodar de novo. E nesse caso aqui, eu quero um 10, quero um 6 e eu quero um vezes. Que dá 60. Exatamente, tá certinho. Tá? Se vocês quiserem saber mais sobre resto de divisão, eu recomendo que procurem um professor de matemática. Talvez ele tenha uma explicação um pouco melhor do que a minha, tá? Mas é basicamente isso. Esse aqui foi o exercício número 3. Ele fica bem legal aqui de usar com o switch case, porque fica bem legível, fica bem fácil, tá? Eu acho que não é interessante a gente fazer com if else, porque seria bem parecido, tá? Mas se você quiser, aí na sua casa você pode sim testar, fazer essa calculadora com o if else. Você vai ver que o código talvez não fique tão mais legível assim do que com switch. Vamos só fazer um mais aqui, só para exemplificar como ficaria. Ficaria o seguinte, operação igual
Mais. Opa, isso aqui é um símbolo de igual. Mais, e aqui seria o meu resultado, recebe número 1 mais o número 2. Seria algo parecido com isso. Também é bem legível, mas nesse caso aqui é porque é só um. Se tivesse começar a encadear vários ifs, ficaria um pouco mais complexo, beleza? Então, por essa aula era isso. Espero que vocês tenham aproveitado aqui todo o conteúdo. Muito obrigado por estarem acompanhando. Por favor, não se esqueçam de deixar dúvidas aqui nos comentários, deixa um like, tenta aumentar o engajamento do vídeo. E muito obrigado, nos vemos na aula número 9.